Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Eu estou andando agora, hoje é dia 14 de abril de 2018. São meio-dia e 44 agora. E eu resolvi fazer esse áudio porque às vezes é um pouco inviável assim, né? Um pouco contramão a gente fazer vídeo, né? E a ferramenta mais próxima agora está sendo o áudio, né? E eu quero relatar aqui, gente, coisas que eu tô assistindo, né? De camarote, praticamente, né? Eu uso algumas linguagens, alguns termos. Eu espero que não haja distorção, para um melhor entendimento aí, né, gente? Para que vocês fiquem bem próximos do que realmente eu quero dizer. Porque eu percebo, gente, que né, da época que eu sempre relatava enquanto à distorção, ao perigo, ao risco da distorção, não só em relação ao meu trabalho, mas em relação a tudo na vida, né? O mal entendimento, a distorção, gera muito transtorno, gera guerra, gera briga, gera tudo de ruim, né? Porque cada um tem um jeito, né? Cada um tem um temperamento, né? Uns são mais contidos, outros são mais impulsivos, uns são mais equilibrados, outros são desequilibrados. E às vezes as pessoas elas veem o início, levam a mal, não entendem. E eu percebo isso. Ainda, isso está aumentando, está gravando. Com a chegada da internet, eu acabei até indo direto praticamente a esse assunto. Vou deixar esse pensamento vir, né? Deixar livre. Então, enfim, com a chegada da internet, esse defeito que eu já tinha visualizado isso há anos atrás, esse defeito, ele começou a ser evidente, né? Porque as pessoas elas se sentem à vontade atrás dos seus computadores, atrás de um mecanismo. Como elas não estão pessoalmente, elas se acham no direito, enfim, é como se não fosse elas que está fazendo aquilo, que está comentando aquilo, que está agindo daquela forma, né? Então elas se sentem num estado confortável e na certeza, obviamente, de uma suposta impunidade, né? E começam, né, as coisas, né, gente? Começam as digladiações, né? As pessoas adoram discutir na internet, adoram usar essa ferramenta maravilhosa que a gente pode usar para instrução, a gente pode usar para instruir, a gente pode usar para fazer coisas maravilhosas, revolucionar a sociedade, a comunidade, enfim, não importa, fazer o bem, né? As pessoas usam para o mal porque é aquilo que está contido dentro delas. Então, gente, tá cheio de perigo mesmo na internet. Tá cheio de perigo na internet. Tá cheio de pessoas nocivas para elas mesmas. Pessoas que até que contêm patologias. Por quê? Porque às vezes elas têm uma vida não considerada ideal para elas, né? Para elas mesmas, elas não estão felizes, não estão satisfeitas. Então elas tentam despejar aquela toda frustração em alguma coisa. E, gente, eu não vou ficar aqui gastando o meu tempo e o tempo de vocês explicando coisas que a própria medicina, a própria psiquiatria explica muito bem, muito melhor do que eu, óbvio. Mas que não é essa a minha especialidade. Mas eu percebo, gente, que a internet está sendo usada como arma para tentar derrubar as pessoas. E as pessoas são tão covardes que elas usam religiões,
elas usam ideias, elas usam política, elas usam futebol, elas usam qualquer tipo de paixão, entre aspas, considerada, para atacar, para tentar diminuir, para tentar satisfazer as suas ausências. Então, na verdade, não é nada contra Então, na verdade, não há nada contra ninguém em específico, mas tudo contra a si mesmo. As pessoas, elas fazem associações, né? Elas se degradeiam, né? Elas, sei lá se é essa palavra a utilizar. Elas brigam consigo mesmas usando o outro, né? Ou seja, não é nada pessoal. O que eu tenho reparado, o que eu tenho observado é que não é nada pessoal. De início até aparenta ser pessoal, mas a gente percebe que segue um padrão. É um padrão de comportamento altamente nocivo, de pessoas altamente desesperadas, que geram conflitos porque tem conflitos dentro de si. E isso, minha gente, precisa ser neutralizado. De que forma? Não é da mesma forma que se entende, né? Mas é com correção. Qual é a correção? Puxa vida, é claro que para ter essa noção, a pessoa tem que estar equilibrada. Tipo, eu estou equilibrada, eu estou tranquila, eu tenho uma formação, eu tenho uma iniciação, eu tenho uma noção, eu estou bem resolvida. Então, por conta disso, eu tenho essa mentalidade. Eu estou percebendo esses erros. Mas quem não está, não vai chegar a essa mesma solução, não vai chegar nessa mesma conclusão, muito pelo contrário. O que nós estamos percebendo é que da internet isso está passando pro pessoalmente. E aí a gente vai chegar agora no que eu quero afirmar, no que eu quero dizer, tá? Todo aquele estado de contimento, as pessoas eram contidas, ninguém ia pra guerra, né? Ou seja, aqui não era ainda uma Venezuela, as pessoas têm lá uma tendência, qualquer coisa vai pra rua, qualquer coisa vai pra cima. Aqui ainda não. Mas, gente, não precisa ser vidente para perceber e para prever que com o tempo isso vai acontecer. Por quê? Porque as pessoas elas estão se preparando para isso, elas estão ensaiando para que isso ocorra. Elas estão cultivando isso dentro delas. Percebe? Então, alguma coisa precisa ser feita. Não vou dizer para vocês que vai depender de uma religião, vai depender de uma ideia, mas vai depender de um comportamento com bom senso. Eu acho que o bom senso vai ter que reinar. O que mais nos importa, o que mais nos vale? Ficar guerreando igual selvagem? A gente não é selvagem, a gente é ser humano. Então tem pessoas que vão para a internet pro tudo ou nada. Vão para a internet com a mentalidade de brigar. Elas não querem nem saber, elas nem entendem. Tudo é um motivo, tudo é um pezinho para elas usarem a agressividade delas, a grosseria delas, a deselegância delas. Eu tenho percebido. Eu tenho me corrigido também em muitas coisas, em muitas atitudes, em muito comportamento, e modificado um comportamento que eu tinha antes na internet. Por isso que eu entendo algumas coisas nesse sentido. O porquê, em relação ao porquê. Por que algumas pessoas elas não veem uma coisa legal, elas vão lá e como se não tivesse ninguém do outro lado, e vão lá, olha, não concordo com isso. Olha, isso aqui não é legal. Olha, isso aqui tem que acabar. Olha, isso aqui tem que continuar. Ou seja, um monte de gente decidindo. Só que do outro lado existem pessoas que podem concordar com a sua decisão, como também pode não concordar com a sua decisão. Então tudo isso tem que ser relevado, tudo isso tem que ser pensado. Eu tenho que fazer eu vou ter que parar agora, mas eu quero ver se eu faço em vídeo depois para vocês, ao vivo, para postar no YouTube. Tá? Inicialmente estou gravando, tá? Obviamente que vai para o YouTube essa gravação.
Claro que eu não estou pensando em like, sabe, inscrição, porque não é esse meu intuito, nunca foi, tá? Meu intuito aqui é esclarecimento. É para quem quer, não é para quem não quer. Tá certo? É para quem quer pensar junto comigo. Vamos pensar, vamos pensar. O que a gente pode melhorar? Ai, tanta coisa. Como que a gente pode melhorar? Como que a gente pode melhorar? Isso é o que é o mais importante. Levando em conta os direitos, os deveres. Levando em conta que nós não somos animais, nós não somos bichos selvagens. Então, nós temos que fazer jus, né, de tudo aquilo que a gente pensa, que a gente imagina. Porque a revolta não vai fazer bem para ninguém, nem para si mesmo. A ideologia só vai servir quando a ideologia ela vai... A ideologia ela não tem revolta. A ideologia ela pensa num bem comum a todos. Todos sem exceção. Bem comum. Não tem religião, não tem gênero, não tem política, não tem sexo, não tem nada. Então, a gente tem que começar a pensar, gente, porque do jeito que as coisas estão, bom, o Trump já começou, né? Então, dá um pulinho para o pior acontecer. Vocês decidem, nós vamos decidir daqui para frente que tipo de qualidade de vida, pelo menos a gente pode manter para nós ou ao nosso redor. E enquanto o nosso comportamento, se é bacana, a gente continua com comportamento esdrúxulo na internet. A gente vai assistir um vídeo, a gente é agredido, as pessoas regulam. Sabe, se você usa uma foto, se você usa outra e começa a ficar viajando e já rotula e já adjetiva. Esse tipo de comportamento é nocivo a todos, tá? Não tem quem ganha, quem perde, todos perdem, tá certo? Então vamos parar com essa deselegância, porque depois não adianta dizer que tem Deus, não adianta depois dizer que tem boa vontade, porque as ações falam o oposto, tá bom? Eu ia fazer um outro vídeo, mas quando eu fizer eu vou fazer de outro assunto. Eu acho que eu consegui passar meu recado, tá bom? Um abração a todos vocês, fiquem ligados na luz e vamos traçar esse caminho aí, né? Não vai nos custar nada, gente. Por onde a gente vai trilhar elegância, a gente vai trilhar bom senso, a gente vai falar com educação com as pessoas, sem xingo, sem vaidade, sem competições, tá bom? Fazer o mundo melhor, porque tudo que a gente faz retornar para nós. Tem que pensar nisso. Existem leis maiores que nós, muito além da noção de lei física. Ok? Um abração, fiquem com Deus. E mais uma vez nós retornamos nesse sábado. E eu gostaria de falar mais um pouquinho, né, gente? Eu venho tendo esses insights, vamos dizer assim, né? De pensamentos e de revelações. E às vezes por falta da ferramenta, não digo adequada, mas ideal, né? Que eu acho ideal, que no caso seria um vídeo tal, aquele formato que a gente está acostumando fazer. Eu tô passando por um restaurante bar aqui, então não reparem, tá? Na bagunça, mas eu já tô passando, então não vai ficar muito tempo esse barulhinho. Enfim, e aí por conta, né, da ferramenta, mas aí às vezes a gente tem que partir para o improviso mesmo, né? E que o improviso se torne o ideal, como está sendo agora. Bom, vamos ao assunto. Às vezes, gente, tem muita coisa de mistério aí que acaba sendo revelado a partir do momento que a gente, não é que raciocina, mas a gente pensa de uma forma não materialista, né? Mas uma forma mais de dentro para fora. Eu sei que às vezes, a princípio, é difícil entender a minha linguagem, mas eu tenho áudios e áudios que eu convido a todos a ouvir, tá? Para que vocês possam ter uma nuance de como é que funciona todo esse mundo aí de entendimento superior, tudo bem? Sempre visando o benefício comum,
tá? Ninguém tem que perder para outros ganhar, né? E vice-versa, ou para manter, né? Bom, enfim. Existe uma falsa noção, às vezes falam assim, o anjo se materializou. Gente, isso não existe. Teve Jesus que se densificou, vou chamar assim, tá? Ele se materializou aqui em carne, desceu do céu para retornar, para justamente deixar o caminho para nós. Ele sentiu tudo, todo aquele tranco, ele passou por todo o processo, tá? Para que nós, e deixou registrado. Só que, gente, esse registrado não é ao pé da letra morta. Não é só a Bíblia. A Bíblia, ela está dividida em três: a parte física, que os pseudos crentes ficam ali, né? Naquela coisa ali, naquela obsessão, né? Naquela coisa. E a partir dali tem um entendimento maior, a Bíblia dentro, a Bíblia viva, a Bíblia que você vive. Tá? É por aí que você reconhece o verdadeiro crente ou não. O verdadeiro crente não é aquele que bate cartão igreja, não é aquele que faz pregação. Mas o verdadeiro crente é aquele que vive. Ele é o ser. Tudo bem? Não é o parecer, não é o ter. Ele não vive na aparência. Ele não fica regulando ninguém. Tá? Ele faz o dele. E vive, e passa pela vida. Ele passa pela vida. Se ele, por acaso, ver, né, que tem mais gente igual a ele, beleza, perfeito. Ele arrumou um grupo, ele arrumou parte dessa igreja maravilhosa aí do ser. Caso não, ele não vai ter nada além do parecer, da matéria densa, da matéria pesada. Então, deixar bem claro isso. Por que eu estou falando tudo isso? Para vocês poderem entender o seguinte. O entendimento é um só, é de dentro para fora. No dia que vocês começarem a ter um entendimento de dentro para fora, vocês vão entender todo o processo, qualquer processo, tá? De todo mundo. Por quê? Porque existem princípios, gente. E tem gente que vive o princípio e tem gente que não vive. Então isso é muito relevante. Apontar para o outro não significa ter sabedoria. Tá? Deixando claro isso para continuar o assunto. Por que eu digo que não existe isso do anjo se materializar? Da mesma forma que quando a pessoa morre, quando a pessoa vai embora daqui desse mundo, quando ela desencarna, tá? Tem o processo de ascensão, que é independente do desencarne, que é uma transformação, né? Ela vai, é um processo de evolução que depende de uma revolução, ou seja, não está mais no destino, não obedece mais um destino, porque já ganhou posse de uma causa, já ganhou domínio de uma causa e controle, então já muda aí o processo da revolução. Esqueçam todos os padrões de entendimento, de rótulo que vocês entendem e significado. Porque é tudo novo, gente. Tudo tem que ser substituído. Então, quando a pessoa desencarna daqui... Rosita, como é que você sabe? Como é que eu sei? Assiste meus vídeos, ouça meus áudios que você vai entender. Parte da linha de princípio que você vai entender como é que eu sei. E a partir do momento que a pessoa morre, ela não está mais densa. Se ela se densificar, é porque ela tem ainda pendências, formato de mágoas, culpas, né, obsessão, né? E a pessoa acaba ficando meio que por aqui. E não é ideal. E ela não vai aparecer maravilhosa, bonitona, não vai. Ela vai aparecer normalmente com a aparência do que machuca ela, porque é isso que está fazendo densificar. Agora, quando a pessoa
vê que, caramba, não tem mais nada daqui. O primeiro pensamento que vem quando há o desencarne é o seguinte: quando a pessoa está de bem com ela mesma, está tudo legal, ela pensa assim, vem uma voz, diz assim pra gente: olha, não precisa fazer mais nada, não precisa fazer nada. Segue em frente, porque as próprias pessoas densificadas, elas vão atrair o que vai ser necessário para elas evoluírem. Porque assim é. Esse é um princípio. Essa é uma ordem, praticamente, que não dá para mudar. As pessoas relutam, as pessoas se debatem, mas não dá para mudar, é inútil. Então, tem coisas que, sabe, gente, se assemelha muito à educação de uma mãe. Uma mãe de verdade, sabe? Que educa o filho ali. Vai ficar ali no cercadinho até ter um entendimento para poder, né, não pegar mais coisa errada para botar na boca, enfim, aquela coisa toda, sabe? É mais ou menos assim. E então, praticamente, quando estou caminhando, então tá passando gente, então eu fico meio que disfarçando, né? Às vezes não, às vezes eu tô bem concentrada, não tô nem me importando quem tá ouvindo, quem não tá. Mas às vezes, sim. Bom, por que eu tô falando tudo isso? Porque existe muito engano na internet, sabe? E a internet é um meio, hoje em dia, de pesquisa muito comum e praticamente o primeiro usado, né? Primeiro usado, quero dizer, tipo, a primeira coisa que vem na mente é: eu quero saber tal coisa, a pessoa vai na internet. Mas se essa internet não estiver adequada para responder a pergunta de forma certa, a pessoa morre na maré, né? Porque muita gente não sabe que está tudo dentro da gente. Porque esse conhecimento, gente, apesar de ser milenar, apesar de ser nato, apesar de ter a mesma idade da humanidade, vamos dizer assim, é esquecido facilmente pela nossa mente provisória. Então fica tudo guardado no subconsciente, que é praticamente desconhecido. Então, para que a gente conheça todo esse universo, todo o nosso universo, a gente tem que ter também, a gente tem que receber instruções, a gente tem que ter conhecimento para que isso ocorra. Caso contrário, a gente não consegue responder as maiores questões da nossa vida. Porquê das coisas, porquê de certas coisas, né, gente? E tem muita gente ainda se debatendo dentro do labirinto, sendo que a saída já está aí, né? Já está mastigada, né, gente? Já está aí preparada para todo mundo ainda tem muita gente que reluta, ainda tem muita gente que está perdido ainda, ou em alguma religião específica, colocando o dedo na cara dos outros, impondo, enfim, tá num processo ainda de mentalidade ainda infantil. Como também tem outros que usam esse tipo de mentalidade que é comum no ser humano, e através do que faz, tenta impor também, né? E a gente percebe muito isso, tá? Mas o assunto em pauta agora é que tem muita coisa para ser falado, sabe? Eu vou começar a falar pelo YouTube, né? E vou deixar mais o Facebook para o meu trabalho, que eu já desenvolvo já há anos, que é de autoconhecimento e iniciação para autocura. Só o resultado de lá que eu posto aqui no YouTube, tá bom? Mas, a princípio eu vou deixar a ferramenta Facebook para o meu trabalho, desenvolvimento, para didática mesmo, e o YouTube mais para educação mesmo, né? Enquanto a comunidade, noção básica de educação, né? Princípios básicos de convivência, né, gente?
Porque tá o povo muito carente disso. Ali na calada do seu computador ou do seu smartphone, as pessoas mostram quem elas verdadeiramente são. E não tá legal pra ninguém. Não é bacana. Todo mundo perde. Não tem ganhador e vencedor. Todo mundo perde. Não é bacana. Todo mundo é igual, tá? Não importa se tem dinheiro, se não tem, se é rico, se é pobre, se é a raça, o país. Não interessa. Todos nós temos a mesma chance. Então nós temos que aprender a conviver. As pessoas não sabem conviver com ninguém, não sabem, porque é uma convivência, gente. A internet nos dá a opção de conviver. A gente convive muito mais com alguém da rede social do que com a própria pessoa que a gente mora, não é? Então, noção de convivência, né? Então, princípios básicos aí. Eu vou trabalhar muito nisso aqui no YouTube, tá certo? E é isso, eu tinha que passar essa realidade para vocês. Que não existe o anjo se materializar, a pessoa só vem, tipo, uma pessoa livre, tá? Um ser livre, um ser espiritual, um ser evoluído, ele não vai perder tempo dele se materializar porque é inútil. Porque a materialização, gente, ou seja, ninguém tem que mostrar para ninguém, ninguém tem que mostrar. Não existe aparência para o mundo da evolução. Sabe, para um ser evoluído. Não existe, é inútil. Eles não vão fazer isso. Então, por isso que a gente começa a perceber o que é falso e o que é verdadeiro. Só vai se mostrar aquilo que está pendente. Aquilo que ainda faz parte desse mundo e que tem que saber, tem que fazer a passagem. Tá? Para entender minha linguagem, tem que passar por todo o meu conteúdo de curso. Já começa por aí. Não tente entender sem isso. E eu também não tenho obrigação de explicar em um áudio ou outro áudio, sendo que já está tudo mastigado. Você tem que passar por todo um processo de iniciação no meu trabalho para poder entender a minha linguagem. Começa por aí. Caso contrário, você vai padronizar, você vai pensar que é uma coisa e a outra completamente diferente. Então, é isso. Tá? Eu queria passar esse princípio aí. Tá? Então, só teve um que se densificou porque tinha um intuito. Fora isso, não tem utilidade. Tá? Tudo no mundo real, no mundo verdadeiro, parte por um princípio de utilidade. Tá certo? Então, por aí vocês veem. Tá, gente? Claro que eu estou aberta a perguntas, fiquem à vontade. Quem já entende, quem já respeita, fica à vontade de perguntar. Eu estou disposta a responder. Tá? Tem mais coisa para falar sobre esse assunto. É um assunto bem grande. Bom, vou terminar agora. Deixar vocês todos com um forte abraço. Fiquem ligados na luz. E até o próximo áudio. Boa tarde a todos. Mais um sábado, né? Não sei se eu vou separar aí os áudios de hoje ou se eu vou colocar numa coisa só. Não sei. Tô vendo ainda que a energia de avivamento achar melhor, né? Eu sou muito assim, pelo momento da necessidade em si. O que for melhor eu vou fazer, né? Tem que explicar nos mínimos detalhes, porque as pessoas, gente, elas para mal interpretar e para distorcer o que a gente fala, é um pulinho, e aí elas se acham doutoras, né, do entendimento delas, do entendimento falho delas, e se acham no direito de colocar o dedo depois na cara do outro, afirmando que sabem muito mais do que você. E as pessoas têm esse vício, essa mania, que tem que parar. Isso não tem nada de cristão. Sabe, gente? Tem um monte de gente aí afirmando, levantando a bandeira, né? Eu sou, mas não é. Na hora do vamos ver, na hora do compromisso diário, na hora de tratar outro ser humano, a gente vê nitidamente que não é. Isso é grave. Porque as pessoas, elas praticamente fingem para si mesmas, elas não têm a noção do ser. Elas têm a noção, elas param na noção do parecer. Isso é muito sério. Isso tem que acabar, tá? E eu não ligo não, sabe, pra aparência, eu não ligo pra forma,
politicamente correta, vamos dizer assim, em relação, não é bem essa frase, não é bem esse termo ser empregado, a ser usado, mas essa forma de edição comum, que todo mundo gosta e tal, vai lá, edita, corta e faz ali, monta um vídeo, tá? Eu não tenho essa disponibilidade e para mim é muito mais fácil, muito melhor passar a mensagem. O que vai me interessar é a mensagem, é o que eu vou passar em relação à mensagem. Deixa eu atravessar, tá passando gente. E assim eu consigo falar com vocês. Bom, enfim. Bom, quando eu não puder fazer vídeo, eu faço o áudio e passo para vocês no formato de vídeo para poder estar aqui no YouTube, tá bom? Tá? Vai virar a programação do YouTube. E o que vai importar, como eu estava falando, é a mensagem, gente. Não se liguem na aparência, porque quem fica ligado muito na aparência é enganado. É enganado, porque a falsidade ela vem da aparência. E as pessoas são muito de padrão. A gente tem que sair do padrão, sabe, gente? Porque quando a gente sai do padrão, a gente acorda e a gente começa a ver as coisas como realmente são. E não que as pessoas pintam e bordam e querem que o outro acredite, tá? Ou seja, a manipulação. Só existe uma verdade. A verdade é única, não existem versões. A versão é a criação da ótica de cada ser humano. Do que acha, né? O achismo, né? Tá bom? Quando o ser humano parar com isso, ele vai sair daquele grau de evolução de bang bang italiana, sabe? Pessoa tá ali. Aconteceu isso que ontem comigo, antes de ontem. Ontem, eu acho que foi ontem. É ontem, dia 13. Sexta-feira 13 sempre foi meu dia de sorte. Mas ontem, vamos dizer assim, foi o dia. As pessoas estavam atacadas, loucas para enviar X para qualquer pessoa, né? Aquilo que tem a ver com aquilo que eu falei no último áudio, né? Anteriormente. Esse áudio anterior, o áudio anterior desse aqui. Bom, enfim. E hoje ainda é dia 14, né? Estamos no sábado, na sequência. Seu terceiro áudio do dia, tá? Que é o modo que eu tive para poder passar o que eu tô, essa minha mensagem, né? Mensagem de socorro, tá, gente? É uma mensagem não de pedido meu de socorro, mas um alerta, tá? A humanidade, ela tá precisando mudar as atitudes. Tudo bem? O YouTube, eu não sei ainda o título que eu vou colocar esse áudio, mas o YouTube, ele tá prestes a acabar. Vou dar um único motivo, que é o sério, é o básico. As pessoas não sabem se comportar em comunidade, elas não sabem se comportar na internet, por vários fatores que eu já citei alguns no áudio anterior. E por conta disso, elas se perdem. Elas se perdem. Porque, tipo assim, se as relações que elas mantêm na internet fosse uma coisa gostosa, uma coisa tipo, eu me perdi porque comecei a brincar com a pessoa, comecei a fazer amizade com a pessoa e a pessoa foi tão agradável, a gente ficou naquela, a gente saiu até do objetivo, né? O objetivo é o assunto em si, o tema em si. Tudo bem, pô, legal, uma coisa agradável, mas não, as pessoas se perdem nas agressões, nos insultos, sabe? As pessoas se perdem agredindo umas às outras com palavras, usando adjetivos. As pessoas mostram uma ira, as pessoas mostram aquela energia pesada, sabe? As pessoas mostram o que elas têm dentro de si, que é revolta, elas despejam nos outros o que elas têm de pior dentro de si. Então, o que as pessoas compartilham? Elas compartilham, para inglês ver, mensagens que elas recebem que elas acham bonitinho. Mas na hora do vamos ver mesmo, mostrar quem elas são, o conteúdo delas, e principalmente através dos comentários, elas mostram toda a revolta que tem dentro delas. Tá? Gente, isso é patológico.
Isso é patológico, pelo amor de Deus. Porque saber se comportar em público é o mínimo que você pode fazer. Você não precisa ser falso para isso. Você pode mostrar franqueza sem precisar ser deselegante, sem precisar ser desequilibrado, sabe? Sem precisar faltar com respeito. Mas não, o que a gente vê é uma falta de respeito tão extraordinária. E eles acham isso lindo, sabe? É quase um símbolo de masculinidade. Isso no caso dos homens. É uma questão de honra. Gente, isso é coisa, sabe, de filme de bang bang italiana, onde você tá ali naquele, né, onde as pessoas ficam ali naquele bar e daqui a pouco tá todo mundo se degradando, se matando ali, sabe? Eu acho isso muito fútil. Para com isso, evoluam, gente. Vocês só mudam de cenário e põem a culpa na religião. Defendem uma bandeira que vocês não têm essa essência. Saca? Entende? Ainda ontem, uma mulher cismou comigo, não vou entrar em detalhes, óbvio. Preservar a identidade da criatura, entendeu? Só falando assim mesmo. Mas uma pessoa desorientada, uma pessoa que cismou com o meu símbolo do ON que eu uso e não vou tirar. Não vou tirar. Não estou levantando uma bandeira. É um símbolo que tem história. Se a pessoa, quem é meu assíduo, a pessoa vai saber por quê. Por que aquele símbolo está ali? Existe um motivo e não tem nada de satanista. Pois a mulher praticamente me chamou de satanista. Nossa, distorceu tudo que eu estava... Bom, enfim, eu dou print em tudo. Qualquer participação que eu faço e qualquer mensagem direcionada a mim, do qual me levou a dar uma resposta, enfim... que eu sempre sou educada, sempre mostro a educação que eu tive, graças a Deus, sabe? Eu dou print. Então mesmo se a pessoa pagar, que vai ser uma bênção para ela mesma se ela pagar a participação desorientada dela, porque isso é vergonhoso, quando a pessoa aponta, né, a pessoa se diz cristã, aí de repente ela aponta o dedo pro outro por causa da aparência, né? Por causa da aparência de alguma coisa que você está propagando. A pessoa, como que ela pode dizer, né? A forma praticamente que ela está apresentando, que ela está passando, não porque você é satanista, porque você, quer dizer, ela já distorce tudo, ela já exagera, ela já coloca uma coisa, sabe? Gente, se ela passa isso para frente, qualquer pessoa acredita. Sendo que não é nada disso. E no universo da internet está cheio disso. É onde nascem as notícias fake. As pessoas que criam notícias, criam características, criam personalidade para as pessoas que elas nem conhecem. Veja bem, eu não estou nem dizendo mal conhecem, elas nem conhecem. Mas elas já saem afirmando uma coisa que ela não conhece. Porque elas não têm conteúdo, minha gente. Elas não têm conteúdo. Então o que elas têm é aquilo que a bandeira que elas levantam. Elas não sabem nem por que está levantando aquela bandeira, porque elas não são aquilo. Isso é uma atitude cristã? Não, isso é uma atitude satanista. Ou seja, satanista é aquela pessoa que ficou ali. Mas o que adianta? Coloca a palavra bonita, porque a mulher se sentiu incomodada, porque eu estava respondendo, eu estava na verdade comentando o vídeo, né? Comentando uma coisa da minha vida. E aí vou até falar, mais ou menos, né? Eu estava vendo um vídeo de um youtuber, né? Que eu não quero saber o nome que ele se intitula. Eu tô afim da mensagem. E ele tava falando do filme, de um filme, não vou falar mais nada além disso. E eu falei, olha, eu já fiz parte, né, dessa religião, já fiz parte dessa religião, tal, mas saí, enfim, aquela coisa toda. Já fiz parte desse grupo, vamos dizer assim, saí, né, por tais motivos, tal. Eu não estava falando com ninguém. Eu não dirigi a palavra a ninguém. Do nada veio a criatura e falou, e esse olho de Horus aí? Como quem diz o quê? A pessoa adora desbancar os outros. Ridículo isso, gente, para. Não vai levar ninguém a nada. Sabe? Não leva ninguém a nada. Não traz
coisa boa, a pessoa só vai arrumar karma para ela mesma, ela vai arrumar pendências. É uma pessoa que vamos dizer assim, uma pessoa que o que ela tem dentro dela é ódio e ela propaga ódio, né? Ou seja, é uma pessoa que não é evoluída. Ela tem uma religião, mas ela não usa para evoluir. Não tem nada a ver com Jesus, não tem nada a ver com aquilo que ela diz que defende. Porque, sabe, é tão contraditório a atitude das pessoas. E, gente, não é só uma, sabe? Isso daí é um mal, um dos males do ser humano. Isso está dentro do pacote males do ser humano, que o ser humano tem que acabar. Não pode fazer mais isso. Porque senão a gente não vai sair desse nível de bang bang italiana. A gente vai sempre ficar ali saindo do objetivo e duelando uns com os outros. Outra coisa, a pessoa tá ali no assunto. Outra coisa, eu vou direto ao assunto. Eu não vou mais sair do meu assunto em pauta para ficar aceitando provocação, insulto, duelo. Não vou aceitar mais o duelo imposto pelo outro, pela doença do outro, pela falta de maturidade do outro espiritual, enfim, pela ausência do outro. Se o outro não vive Deus, tá? Se o outro, enfim, não me interessa a vida de ninguém, mas me respeitem. Eu tô aqui passando aquilo do qual o meu direito, minha liberdade de expressão. Não tô ofendendo ninguém, não tô maltratando ninguém, não tô adjetivando ninguém, obviamente. Enfim, não tô fazendo nada de errado. Se a pessoa insistir, como eu até falei para essa pessoa, melhor parar por aqui. E a pessoa continuando, obsessiva, pessoa obsessiva. Isso é uma atitude quê? Cristã? Não é, né? E a pessoa insiste. Opa, isso tem nome, existe leis para tratar isso. Tá bom? Então, não vou mais, vou deixar por conta das pessoas. Não vou mais ficar nessa porque eu não preciso de defesa, não preciso me defender de nada, porque meu trabalho fala por si. Tá bom? Todo o meu progresso fala por si. Então, só isso que eu digo, hein? Não venham tentar me desviar, porque vocês, gente, o que vocês produzem? Produzem muito pouco para si mesmos, porque senão vocês não gastariam tempo de vocês duelando com os outros, querendo provar, impor o objetivo, o ponto de vista de vocês, insultando. Mas como vocês gastam? Youtuber é o fim da picada. Youtuber contra youtuber, não sabem nem se comportar, não sabem ser youtuber, não sabe ser pessoas públicas. Uma pessoa pública, ela não pode ficar nessa, sabe, de bang bang italiana. A gente tem que dar exemplo. Se você assumir um papel, se você assumir um canal, você tem que usar para educar. O que a humanidade está precisando? Educação. A gente tem que usar para educar, gente. Educar. Sabe? Então, não ficar aceitando provocação de outro youtuber. Tem muito youtuber que, lamentavelmente, saiu do objetivo, tá? Da pauta, do tema em si do canal, para aceitar a provocação e ficar só no duelinho e responde. Para com isso. Sabe? Não traz progresso. Não traz. Não é legal isso, sabe? Não é. Tem nem palavras para descrever, mas quem entende além, né? Já vai entender. Mas enfim, tô aqui para quem quer aprender, para quem quer se desenvolver, para quem quer descobrir o que eu descobri, porque não tem o que a gente passa aqui, o que eu passo, não tem, tá? Não tem mesmo. Por que não tem? Porque as pessoas elas não conseguem
As pessoas elas não conseguem se conter, sabe? Então isso mostra o desequilíbrio, elas não sabem se conter, são selvagens mesmo, né? Tá? E a gente vai ter tempo para falar de tudo isso como forma de prevenção, como forma da gente não passar mais por isso, a gente não precisar mais aceitar isso, tá? Então, claro, óbvio, gente, a gente às vezes vê uma coisa, a gente tem vontade, tu acha que não? A gente é ser humano, a gente tem vontade de xingar, a gente tem vontade, sabe, a gente acha que, né, que tem que colocar a pessoa no lugar dela. Isso é atitude de gente que gosta de abater o outro para poder vencer. Você não precisa bater ninguém para poder vencer. A verdade é uma só. Se você tá certo, você tá certo. Simples assim, deixa Deus, o Deus verdadeiro, o Deus vivo verdadeiro, atuar. Mas não, as pessoas querem lá, né, sair da Arca de Noé, na Arca da Salvação e assumir um papel que não é dele, não é dela. Anda pra frente, sabe? Faz o teu trabalho, evolua. Porque vocês não vão se arrepender. Entendeu? Melhor do que você ficar aí se corrompendo, aceitando um desaforo e conforme o vídeo já falado de karma, né? Que eu já coloquei um vídeo assim de karma. Sabe, esse vídeo ele mostra muito bem o que significa o karma. Como que as pessoas entram no karma? E tá cheio de gente que vai vir para várias encarnações ainda por conta disso. Mas, Rosita, eu não fiz nada contra o físico da pessoa. Eu só fiz um comentário. Tá, mas e aí, o que você causou nesse comentário? O que você causou nesse comentário? O que você fez nesse comentário? Gente, tem gente que... Vocês precisam entender que tem gente que às vezes não dorme por causa de um comentário. Quando vocês chamam alguém de idiota, quando vocês ficam desbancando alguém, com aquele ódio todo, com aquela energia toda, tem gente que pode até não responder, mas às vezes chora, não dorme de noite, fica semanas com aquilo na cabeça. Você pode traumatizar alguém por conta de um comentário. Então, gente, vamos aprender a ter mais responsabilidade, se colocar no lugar do outro e ver se você gostaria de ouvir aquilo que a pessoa está propagando. Vamos parar de ficar fazendo coisas que a gente mesmo discorda, tá? Tudo bem? Tá bom? E é isso, minha gente. Um abração a todos vocês. Fiquem ligados na luz mais uma vez. E vamos transformar, vamos retomar aqui o controle do YouTube, vamos dizer assim, e fazer um YouTube mais agradável para poder ele perpetuar. Porque se a gente continuar assim, olha, o YouTube não vai aguentar de tanto processo. Por conta de quem não sabe se comportar, quem não sabe fazer a coisa acontecer, tá? Pensem nisso. Um abração. Boa tarde novamente, né? Esse é o quarto áudio desse sábado, dia 14. E eu quero deixar um alerta, tá, gente? Enquanto a um estado de espírito, né? Não importa agora, tá? Se é próprio ou exclusivo da pessoa desencarnada, né? As pessoas chamam de os primeiros significados, as primeiras nuances aí, né, em relação a esse assunto, que lembra, o que é semelhante aí, é o purgatório, né? Para o catolicismo, né, enfim, para a religião católica é purgatório, para a religião espírita é umbral, né? Mas é tudo a mesma coisa, tá, gente? Tudo independente do rótulo e de quem está ditando o significado, tá? Porque a gente tem que parar com isso. A gente tem que aprender a perceber por conta própria. A gente tem que aprender a perceber por si, sabe? O conteúdo de dentro para fora tá aí acessível para qualquer um que queira e que esteja estimulado, empolgado para acessar. Então, o que eu percebo é que quando as pessoas elas estão indo direto ao ponto, elas estão nesse estado de espírito umbralino, é quando elas se tornam nocivas. Porque tem gente que sofre quieto,
mas tem gente que já leva todo mundo, né? Tem gente que se suicida sozinho, sem alarde, que aí eu acho que faz sentido, né? Mas tem gente que já quer levar todo mundo, né? Pega o avião e se mata e mata todo mundo, não quer ir sozinho, né? Então cada um tem um caráter específico, uma característica, uma personalidade, né? Cada um tem a sua tendência, enfim, cada um é formado da somatória do que tem, do conteúdo que trouxe ou adquiriu, ou os dois. Tudo bem? Então aqui o que está em pauta não é a forma que eu estou falando, e sim o significado em si, o conteúdo que eu estou dizendo, tá? Vocês têm que aprender, gente, ao invés de ficar, tipo, eu vejo muito isso. Eu vejo muito isso, as pessoas corrigindo umas às outras, sabe? Elas não querem saber da mensagem de uns aos outros, elas querem saber de querer se mostrar. Quem sabe mais, é uma competição, que é uma coisa, uma vaidade, dá nojo. Porque a gente perde até a vontade de estar ali participando, porque as pessoas espantam as melhores. E esse é o risco, assim como aconteceu com outros sites de vídeos, pode acontecer a mesma coisa com o YouTube. Tá? Por quê? Porque falta de comportamento. Né? Eu já tive em vários sites muito antes do YouTube, né, gente? Antes do YouTube existir, já existiam outros sites, né? Quem é da época do Flubes, o extinto, né? Quem é da época do Justin TV, quem é da época Vimeo ainda tem, né? Enfim, sabe? A gente percebe que é o mesmo erro, só muda de local, mas a pessoa carrega a mesma característica, o mesmo mau comportamento. E é próprio das pessoas que têm característica umbralina. A pessoa ela vive um umbral em vida. Elas são umbralinos, elas são os umbralinos encarnados. Tá? São as pessoas que não se contêm dentro delas. Elas têm que carregar todo mundo para o mesmo estado de espírito grotesco, grosseiro que elas vivem. Elas são perturbadas, então elas têm que perturbar os outros também. Elas não se contêm, então elas provocam briga, elas provocam polêmica, elas provocam. E você vê isso nitidamente porque elas não chegam a lugar nenhum. É só para fazer anarquia mesmo, é só para fazer, só para causar mesmo, né? Como dizem na gíria. As pessoas causam. Mas não tem uma causa em si, não é por uma causa em si. Elas causam, simplesmente só isso. Será que vocês me entendem, né? Então isso é triste, porque a humanidade está acabando mesmo, né? Se continuar assim, não tem jeito, né, gente? Não tem jeito. Mas falta de instrução, não é. Tá? Eu estou aqui para mostrar para vocês que é possível, sim, todo mundo viver bem, sabe? Todo mundo viver em paz e harmonia, com respeito, com maturidade, né? Porque eu acho que a maturidade ela traz tudo isso, traz o pacote completo: respeito, educação, maturidade. Tudo bem? Um indivíduo maduro, né? Ele sabe se comportar. E é muita coisa, é muito detalhe para falar, sabe, gente? Muito detalhe, muito detalhe que faz parte da instrução. E eu quero me dedicar mais a isso, sabe? Quero me dedicar mais a isso aqui, principalmente nesse canal do YouTube, porque o YouTube está muito carente. Tem muito vídeo que poderia nem precisar estar no ar. Está no ar porque alguém provocou aquilo e alguém fez porque alguém provocou. E aí todo mundo acaba saindo do objetivo, né? Todo mundo acaba saindo do objetivo. Se você for ver, tem muita gente distante do objetivo original. Tem muita gente que acabou evoluindo, mas tem muita gente que acabou abraçando causa que nem era dele nem dela, né? Só obedece, só aceita o duelo, quer dizer, novamente, bang bang, italiana, né? E quando é que a gente vai sair disso, hein?
Quer dizer, a gente não saiu da Idade Média ainda. Olha, ou seja, o mesmo comportamento em épocas diferentes. Né? Então, quando é que a gente vai evoluir? Quando? Né? Jesus ele veio para a Terra para mostrar, para dar uma noção maior de realidade para nós, onde ele veio completar praticamente um trabalho dos anteriores profetas, né? Moisés, por exemplo, ele foi ele constantemente era batido pelas próprias pessoas pelos próprios hebreus que ele estava salvando ali, ajudando a salvar, né? Constantemente ele era provocado. As pessoas elas gostam de provocar os outros, né? Para atingir, para provocar, para ver até onde vai a pessoa, sabe? Provoca para tirar alguma coisa da pessoa. Gente, tem bases até dos pseudos aí, de PNL, vamos dizer assim, conhecedores de PNL, que acham que isso é treinamento. Tem muita coisa para ser falada, muita coisa para ser confirmada, porque eu já falei em áudios anteriores, em áudios anteriores, videoaulas anteriores, e tá tudo aí para todo mundo de forma totalmente gratuita. Meu trabalho gratuito, ele é completo, tá? Completo, de A a Z. Você pode muito bem ficar só no trabalho gratuito, ok? Então, minha forma de administrar aquilo que eu estou propagando, aquilo que eu passo, né? É bem bacana. E, enfim, não vou ficar repetindo, tá? E, novamente, vou afirmar aqui aquilo que eu falei no áudio anterior. Vou continuar ministrando o nosso trabalho, que está mais tranquilo pelo Facebook. Eu doutrinei, vamos dizer assim, meu Facebook, né? E entro nele para criar, né, os áudios, vídeos, não me aborreço. Porque eu não corro atrás de aborrecimento, né? Entendeu? Eu aprendi a me comportar na internet, sabe? Aprender a se comportar na internet é necessário. Eu estou falando isso há anos, muito antes de surgirem os primeiros rumores desse risco, né? Das pessoas comentar torta direita aí o que pensa e fica aquela coisa, aquele clima de ódio, todo esse clima que vocês criam, isso fica vagando, isso fica procurando, isso vira forma, isso fica procurando corpo para atingir, tá? Porque tudo que a gente cria, ele busca um lugar. Então a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que ter cérebro, tá? Para poder criar coisas boas, para criar oportunidades, para as pessoas se entenderem, para as pessoas se melhorarem. Pra gente, o que a gente quer? Um mundo melhor, então não precisa ficar, sabe, agindo que nem bicho. Entende? Porque existe muita contradição, muita hipocrisia, muita coisa que tem que acabar com isso. Para coisas que eu via quando eu era adolescente ainda, que eu pensava, meu Deus, o céu não faz sentido. Ainda nos dias de hoje, um presidente, vamos dizer assim, né, atingir um outro país, sendo que vai atingir quem? Vai atingir a população, vai atingir o povo, ou seja, a outra nação. Isso é inconcebível, gente. Inconcebível. Sabe? Então, eu acho que eu explico muito bem. Energia de avivamento. O que caracteriza a energia de avivamento? A gente tem que sintonizar com a energia de avivamento. Todo aquele ou aquela que vem nos provocar com a energia de abatimento, a gente tem que, tchau. A gente não tem que submeter. A gente não precisa se submeter, a gente não precisa se defender. Não carece disso. Porque isso tudo é provisório. Se a gente ficar no provisório, e aí? Como é que fica? A gente tem que ficar no eterno. O eterno é avivamento. Então todo esse conceito é muito simples. Energia de avivamento, sincronizar na energia e tudo que
tem a ver com energia de avivamento. Tudo e todo aquele que tem energia de abatimento, que vem para cima de nós, opa, se resguarda. Se resguarda, porque você não vai ganhar nada, você vai sair do teu raio de proteção, você vai aceitar a provocação, vai descer tua sintonia, percebe? E não tem nada a ver com Deus isso, né? Ou seja, você não precisa ficar, você que se diz crente, se diz evangélico, levanta a bandeira de um Deus, de Jesus, porque o meu Deus, o Deus que eu sirvo, aquela coisa toda, falar com toda a pompa, com toda a vaidade, né? Quem não faz do jeito e da forma que essa pessoa faz, é herege, não serve, tem que fazer daquela forma, porque se não for daquela forma, não serve, não é, né? Ou seja, que mentalidade é essa? Jesus, não faz isso. Não tem nada a ver com energia de avivamento, tem a ver com energia de abatimento. Todo aquele e aquela que é intitulado ou tem aparência de uma coisa, mas faz outra, completamente diferente, suas obras mostram o contrário, foge, pelo amor de Deus. Foge porque você não precisa disso. Percebe? Então eu percebo que tem muita gente que fica regulando roupa, fica regulando um monte de coisa, mas na hora do vamos ver, nossa senhora, sabe? Meu Deus. Tem muita coisa que eu quero falar, muita coisa que eu estou observando aí, principalmente no YouTube, que o YouTube é uma comunidade, né? Tudo bem, a maioria não sabe se comportar, mas eu estou vendo tudo isso daí para poder ensinar. Ensinar como sair disso, porque isso não é legal. Isso traz coisa energia, isso traz coisa errada, isso traz energia destrutiva, não colabora para o nosso bem-sucedimento, o nosso bem-estar, para a nossa comunhão, só dilacera, só traz discórdia, e tudo que é discórdia é o quê? O demônio veio matar, roubar e destruir. Então que não venha crente com churumela para mim, tá? Querendo roubar, matar e destruir. Roubar minha paz, sabe? Destruir o entendimento completamente, distorcer tudo, tá? Né? E, sei lá, sabe, gente? Porque é pelo fazer, é pelo agir que a gente percebe quem é o crente de verdade. Eu tenho amigos e amigas crentes de verdade, pastores, bispas que jamais aceitariam um tipo de comportamento e condenam até de certo modo um comportamento assim, tá? Então não me venham com churumela, tá? Que faz parte também, né? Então tá na hora da gente se comportar, né, gente? Como filho de Deus de verdade, filha de Deus de verdade. Não adianta ficar lá, diz que, né, fala em línguas na igreja, mas fica lá cortando a vida do vizinho. Pô, isso não é compatível. O Espírito Santo não gosta disso. E ó, o Espírito Santo, vou te contar um negócio, hein? Vocês vão surpreender com esse negócio de Espírito Santo aí. A maioria desse povo que fica, diz que falando em línguas, fala sempre as mesmas coisas. Vocês já repararam? É tudo, gente, desculpem, mas não me convence de jeito nenhum. Não é. Porque o Espírito Santo é outra coisa completamente diferente. E só quem sente, só quem tem é quem entende. Ele reforma a vida de alguém. Ele dá uma outra mentalidade, sabe? É uma vida nova de verdade. É algo para ser promovido, para compartilhar, para ser vivido. Não é algo para se exibir com vaidade. É porque é fruto da verdade. Tá certo? É algo para ser conduzido. É isso, gente. Vou deixar vocês com um forte abraço e aos pouquinhos eu vou falando. Fiquem ligados na luz e até o próximo áudio.